Caro Presidente da Mesa de Congresso, caro Presidente do Partido, e especialmente, claro, a todas as companheiras, todos os companheiros, os que estão aqui, os que estão nas bancadas, os que nos seguem, também os simpatizantes que nos seguem e que fazem o PSD aquilo que é e que merecem, claro, o meu especial cumprimento, bem como a todos os autarcas que se bateram nestas últimas eleições com os resultados que nos deixaram tão alegres em tantos sítios do país. Um abraço também para todas e para todas. E uma palavra que é também obrigação de um militante, ao Paulo Rangel, que se bateu também numa eleição interna, que apresentou uma candidatura com enorme elevação, com grande dignidade e que faz sempre falta ao partido, porque é uma referência cá dentro e lá fora. Eu venho aqui falar porque é preciso falar do Partido Socialista. Quem vinha para o Congresso a pensar que isto ia ser mais uma contenda Rio Rangel estava muito enganado, porque isto é sobre falar da missão que só o PSD pode desempenhar em Portugal. Se há um ano o maior problema dos alunos era não terem computadores que o Primeiro-Ministro lhes prometeu, mentindo-lhes, hoje os computadores não são um grande problema, porque não têm sequer professor ao fim de um período de aulas. Se há uns anos faltava dinheiro no Serviço Nacional de Saúde e o então Ministro dizia somos todos centeno, hoje assistimos todos a dinheiro mal gasto e à gestão de má memória que nunca antes vista de um serviço público tão importante. Se há uns anos o então Ministro Pedro Marques, cabeça de lista às europeias, dizia ter o maior plano para a ferrovia pronto em 2020, a grande promessa do socialismo nacional, Pedro Nuno Santos, não consegue sequer começá-lo antes de 2023, talvez por demasiada exigência da pasta da habitação acessível, que não tem nem casas nem candidatos, ou talvez por demasiada exigência do dossiê da TAP, que correu a privatizar, que agora não funciona e que vamos todos pagar. E é preciso fazer aqui alguma justiça a Pedro Nuno Santos, porque o único investidor no mundo do setor da aviação que conseguiu fazer milhões em tempo de pandemia com os aviões no chão foi o investidor privado que estava na TAP e, portanto, há que fazer justiça. Pedro Nuno e António Costa são amigos do investidor privado, são amigos dos investimentos privados. Se, caros companheiros, há uns anos se apresentava também um governo com prioridade para a coesão territorial, com uma ministra para o efeito, não foi de há muito tempo, foi desta semana mesmo que a ministra disse à minha frente que fazia parte do governo mais centralista da história de Portugal, que só pode ser um número. Uma ministra que se deixa estar num governo, que se deixa participar em conselhos de ministros atrás dos outros, não se demite e depois cada vez que vai à rua diz mal do seu próprio governo como se isso lhe ficasse bem. Não fica. Não fica porque se há uns anos também se era ministro e tinha que ser ministro até à mesa do café, agora não se é ministro nem a passageiro de uma viatura do Estado, como é Eduardo Cabrita, que só saiu do governo depois de perceber que estava a prejudicar o Partido Socialista e de dizer vergonhosamente que a viatura dele tinha sido vítima de um acidente. O PS está há 6 anos a segurar ministros em vez de segurar os ministérios do governo. E ficámos a saber pelas listas do PS que os ministros são bons, porque António Costa repetiu todos estes ministros nas suas listas. São cabeças de lista. E, portanto, se António Costa não tem sequer a capacidade de reformar o seu governo, nem de reformar as suas listas ao Parlamento, o que terá António Costa capacidade de reformar? Adivinha-se que nada. Porque pode-se enganar uma pessoa todo o tempo, algumas pessoas algum tempo, mas todas as pessoas, todo o tempo é impossível. E o tempo para o PS, a democracia portuguesa já nos ensinou, são 6 anos, porque cada vez que há 6 anos de PS em Portugal, a seguir temos pântano nacional. É isto que temos, é isto que fomos habituados. Metade dos portugueses vivem em 30 cidades, outra metade em 277. É esta a face de um país que não muda, um poder político que não reforma, de décadas de governação socialista conservadora, de manutenção de monopólios de Estado, de corporativismos privados. A revolução devia-nos ter trazido a esperança de crescermos, de ficarmos melhor. Não o endividamento crónico das gerações futuras
para distribuir pelas empresas nas obras públicas, pelos salários do Estado e pelos privados, para consumirem lá fora, mas deixarem cá os impostos daquilo que não se devia assim tributar. E é preciso parar com isto. Nós temos que parar com isto. É possível libertar o país da partidarização do aparelho de Estado, do nepotismo, da vitimização, da desresponsabilização. É possível ter coragem para romper com a estagnação, é possível reformar. É possível ser rico, nós temos que dizer às pessoas que é possível ganhar mais em Portugal. E há de se levantar o PSD para fazer isso. Cada um de nós, para mostrar a Portugal o que Portugal pode de facto ser. Pode ter um líder diferente, pode ter um primeiro-ministro que não se preocupa só com chegar ao poder e manter o poder. Pode ter um primeiro-ministro que saiba o que fazer com o poder que lhe é dado por os portugueses, que Portugal vai conhecer nas ruas e que vai tratar pelo nome, por Rui Rio, porque Rui Rio há de ser Primeiro-Ministro de Portugal. Havemos de ganhar essas eleições. Força Rui Rio, viva o PSD, viva Portugal!